para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao Senhor será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote, será deste. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, diante do Senhor nos encontramos e desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Revela-nos a glória do Teu Evangelho nas letras da Antiga Aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O livro de Gênesis até Números, ele descreve um princípio muito importante que é base de toda a teologia bíblica até o Novo Testamento. Nada impuro pode habitar na presença do Senhor. Quando nós falamos de impureza, é bom entender isso. Veja, o princípio básico é aquilo que aconteceu no Éden. Éden é um lugar onde Deus habita com o seu povo, ali no jardim. E eles habitavam com Deus e Deus com eles. E eles falavam uns com os outros porque não havia pecado entre eles. Nenhuma contaminação havia entrado no jardim. Mas uma vez que o pecado entrou e o homem e a mulher caíram em pecado, eles foram contaminados pelo pecado e, consequentemente, expulsos da presença de Deus. Esse princípio, não é, aponta para o fato de que agora os homens se afastam de Deus. Eles andam longe de Deus. E andando longe de Deus, eles praticam aquilo que é fruto da sua própria contaminação e do pecado. Eles são afastados de Deus. Ninguém contaminado pelo pecado pode chegar diante de Deus sem ser destruído por ele. A partir desse momento, a revelação bíblica aponta para o processo de restauração dessa comunhão. E como isso acontece? Pela purificação dos pecados. E isso é manifestado por meio de aspectos cerimoniais na Antiga Aliança, externos, como, por exemplo, a roupa, uma enfermidade, o fluxo de sangue. Tudo isso aponta para realidades muito mais profundas. Ora, a própria Bíblia, no Novo Testamento, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque é do coração dele que procede todo o mal. A impureza do homem está no coração. Logo, toda essa verdade do Antigo Testamento aponta para verdades mais profundas, descritas apenas em aspectos externos, como tocar em corpo, como, por exemplo, alguém praticar qualquer tipo de pecado de contaminação, como fluxo sanguíneo ou mesmo fluxo de um homem. Qualquer um desses era motivo para ele se afastar da presença de Deus. O livro de Números ele começa exatamente assim. Veja, os primeiros 2 capítulos de Números que nós já trabalhamos, ele é devotado para tratar sobre como o povo deve se relacionar com Deus em Israel. Em outras palavras, como que eles vão ser separados para a guerra. Veja, 2 capítulos tratam acerca da relação com o povo de Israel.
2 capítulos, do 3 e 4, eles tratam acerca do clero, isto é, dos sacerdotes. 1 e 2, o povo. 3 e 4, os sacerdotes e levitas. Agora, há um retorno. Não é? 2 capítulos mais, 5 e 6, eles vão tratar acerca do povo, de como o povo deve se relacionar com o Senhor. Veja, no capítulo 5, de 1 a 4, ele está descrevendo exatamente como nós devemos lidar com a impureza. Como devemos lidar com a própria impureza. E no versículo 5 até o 10, como devemos restituir aquilo que nós cometemos contra alguém. Como é que o pecado é perdoado. E ele descreve que o pecado é perdoado pelo fato de alguém não só pedir perdão, mas oferecer um sacrifício e restituir aquilo que foi tirado de alguém. E a restituição, ela tinha um acréscimo. Além da restituição, mais 20% daquilo, do valor que foi tirado da outra pessoa. Tudo isso visando um foco importante. Veja, verso 3 do capítulo 5. Tanto homem como mulher, os lançareis para fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Nada impuro pode se encontrar no meio do arraial onde Deus habita. O princípio, e aqui entra um elemento importante, irmãos, que o Deus verdadeiro, o Senhor de Israel, ele trata o pecado de um indivíduo como o pecado do corpo. E o pecado de um indivíduo leva à condenação o corpo. Por isso ele é tirado do meio do povo. Ora, perceba que o fato dele ser tirado do meio do povo aponta para o fato de que a disciplina eclesiástica na antiga aliança, ela era feita com aquele indivíduo saindo do meio da comunidade. Nós temos uma ideia, e é estranho isso nos nossos dias. Alguém diz assim, a igreja é um hospital. Então ela trata todos os doentes, não é? Todo mundo que chega na igreja é tratado como enfermo. É verdade, há um aspecto verdadeiro nisso. Certamente as pessoas são tratadas nos seus pecados, dependendo do pecado e como ela é tratada, isso é fato e não há como duvidar. Mas existem aspectos no pecado e que a pessoa tem que ser declaradamente afastada da comunhão da igreja. Porque quando ela é cortada da comunhão da igreja, é manifesto um princípio de que nós estamos zelando pelo lugar onde Deus habita, a pureza da igreja. Se nós não fazemos isso, veja, nós estamos dizendo que nós não estamos preocupados com o lugar onde Deus habita. E a pureza da igreja é algo sem importância para nós. A falta de disciplina leva diretamente à condenação, porque aquele pecado que é tratado pelo Senhor, tirando o indivíduo do meio da comunidade, aqui ele é descrito abertamente como sendo aquele pecado que deve ser condenado pela igreja, como o Senhor ordena abertamente. Ora, voltando para o versículo especificamente, veja as razões que levam o indivíduo a ser afastado. Verso 1. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. 3 aspectos claros. Veja, leproso, o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Quem? Homem ou mulher? Não apenas um ou outro, homem e mulher. E o que vocês vão fazer? Vocês vão lançar para fora do arraial. Vocês vão tirá-lo de lá. Por que isso? Porque Deus habita no meio deles. Final do verso 3. E o que eles fazem no verso 4? Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Interessante, irmãos. Se nós pensarmos bem, na época do Antigo Testamento, né, eles sabiam, eles não poderiam sobreviver por si só. Ninguém poderia sobreviver pensando em si mesmo.
eles pertenciam a um grupo, a um povo. Nós devemos aprender a viver juntos e devemos aprender a morrer juntos. Nós não podemos pensar isoladamente. É verdade que cada um prestará conta de si a Deus, mas é verdade que quando eu não penso corporativamente, eu não penso biblicamente. Você nunca poderá viver por si só. Veja, o seu pecado, a sua iniquidade, por mais oculta que seja, por mais silenciosa que seja, e a sua vida de iniquidade, ela contamina a igreja. Ela traz juízo sobre a igreja, sendo você membro do corpo de Cristo. Nós devemos pensar nisso para cuidar da nossa própria vida, mas também para pensar no mal que nós fazemos à igreja quando vivemos uma vida de iniquidade. Ora, em tempos modernos de individualismo, como nós temos, nós pensamos, cada um cuida da sua própria vida. Em momentos como nós vivemos como esse, em que as pessoas apenas elas querem ser membros de igreja na sua casa, elas não querem participar da igreja local, nem ser membro de uma igreja local, essas pessoas elas pensam totalmente errado ao conceito de igreja. Nós somos partes do corpo de Cristo. Ninguém é crente sozinho. Você precisa estar debaixo desse conceito, claramente. A comunidade da igreja, irmãos, não é? Ela é hoje equivalente, em muito sentido, ao campo de Israel. É um bom lugar para nós afirmarmos que nós pertencemos uns aos outros, que nós somos partes uns dos outros, que nós somos membros uns dos outros. Essa é uma comunidade que é feita desse princípio. Se não fosse assim, Deus não salvaria um povo, ele salvaria uma pessoa. Ele escolhe uma pessoa que é Cristo para salvar o seu povo. E o seu povo é a sua igreja. E ele fala a igreja, pensando que cada um tem a sua responsabilidade, mas cada um é membro um do outro. A nossa segurança nisso tudo repousa nisso, irmãos, em estarmos juntos, debaixo da proteção do Senhor, não seguindo cada um seu próprio caminho. É exatamente assim que é descrito. Ora, se a salvação for simplesmente algo pessoal, é pessoal, cada um vai prestar conta a Deus, mas se fosse assim, cada um segue o seu próprio caminho, sua própria teologia, seu próprio discurso, seu próprio ensinamento, nós tínhamos, se existe confusão hoje, era 10 vezes pior. Cada um seria o seu próprio juiz, e ninguém determinaria a ele o que está errado ou o que está certo. Ninguém quer se sujeitar à igreja. Veja, o ponto a ser aprendido aqui em Números, no capítulo 5, de 1 a 4, não é simplesmente estabelecer alguns princípios de impureza externo. Não. A contaminação que é resultado do estado pecaminoso que nós vivemos. Tocar em alguém morto, o fluxo que sai do homem ou da mulher, a lepra, ela é a manifestação externa de um corpo que está sendo destruído por causa do pecado. O que leva o homem a viver assim é o pecado. Não necessariamente o seu pecado pessoal, mas a natureza pecaminosa. Nós aprendemos na Escritura Sagrada que esse afastamento não é um afastamento definitivo, necessariamente. É a disciplina para a restauração. Por exemplo, no livro de Números mesmo, no capítulo 12, abra sua Bíblia comigo, por favor. Números 12. Você vai ver que aqui nós temos a sedição de Miriam e Arão. Eles se levantam contra Moisés, querendo se tornar profeta no lugar de Moisés. E Deus então vai e defende a causa de Moisés. E por causa disso, Deus vai puni-la com lepra. Veja o texto, por favor, no versículo 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu,
e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Perceba que a lepra que acometeu Miriam foi a lepra causada do pecado. Foi especificamente o pecado. Ela cometeu um pecado e o sinal externo daquele pecado foi a lepra que ela recebeu. E pela lepra, ela era afastada da comunidade. Veja como foi que aconteceu. Por favor, na sequência do texto. No verso 11. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Seja ela afastada do meio do povo, e depois restaurada. A intenção, veja, a intenção de Deus ferir Miriam com a lepra, e daí essa lepra afasta da comunidade, é mostrar que o pecado não pode conviver no meio do povo. Aquele que pratica a iniquidade dessa forma tem que ser afastado da comunidade. Agora, é importante dizer isso, irmãos. Nós não deveríamos pensar assim, relacionado com excomunhão ou disciplina, com todo caso. Ou tirar da membresia todo caso. Nós não estamos falando aqui daqueles que lutam com as suas fraquezas e buscam no Senhor força para viver uma vida santa. Nós não estamos falando daqueles que, de coração, buscam socorro constantemente para andar numa vida reta diante do Senhor. Não. Nós estamos falando de pessoas que, de maneira declarada, vivem uma prática de iniquidade e não têm consciência e andam na iniquidade, de maneira que envergonham o Evangelho e causam danos ao corpo de Cristo. A intenção disso, na realidade, irmãos, é fortalecer e encorajar uns aos outros. Não levar ao desespero dos relacionamentos. Ora, a Escritura Sagrada, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, veja como isso é usado no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja que Paulo diz no capítulo 5, especificamente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 diz assim, verso 11, ele diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse é o fim. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, um ajudando o outro. Esse é o espírito, não da disciplina pela disciplina. Na própria carta do autor aos Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 3, o autor da carta diz assim, Hebreus 3, verso 13, ele diz as seguintes palavras, 3:13, ele diz: Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, a constante exortação de um para com o outro, ajuda mútua um para com o outro, para que ele não seja endurecido. E esse endurecimento, sim, levará ao tratamento de afastamento da igreja. No mesmo texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz, quando fala acerca do culto, ele diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Você precisa ter cuidado um com o outro. Como Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, reconhecendo a nossa própria fraqueza. A igreja de Cristo é exatamente e precisamente onde o povo, com toda a fraqueza, deve estar. Mesmo que eles não sejam, mesmo que as fraquezas deles não sejam como as nossas. Ele disse: Eu não vim buscar o saudável, não é, mas o enfermo.
Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Mas nós somos informados no texto que se a nossa vida ou a nossa caminhada seja positiva ou negativa, ela vai influenciar outros e a nossa relação com Deus. É isso que Números 5, verso 1 a 4, nos exorta. A nossa vida diante de Deus, a nossa vida diante dos homens, vai influenciar a nossa relação com os outros irmãos. De maneira clara, isso acontece pelo fato de que nós somos membros do mesmo corpo. E não há como fugir desse princípio à luz da Escritura Sagrada. Ora, se é assim que o Senhor nos ensina, é assim que a igreja deve viver, buscando a santidade e retidão, sabendo que o seu pecado influencia a igreja do Senhor. Não pense que você vai prestar conta a Deus sozinho e com isso não vai trazer mal ao corpo de Cristo. Daí a razão por que a igreja precisa constantemente lidar com pecados que são mais graves e assim disciplinar alguns e tirar outros, a fim de que a igreja entenda que está se buscando a pureza e a santidade no meio dela. E quando isso não acontece, nós estamos nos revelando descuidados com a causa do Senhor. E nós não temos a consciência que Números tem lá no Antigo Testamento, veja, andando em sombras, ainda em sombras, ele diz, porque o Senhor habita no meio dela. Porque o Senhor habita nesse arraial. Porque Ele está aqui no nosso meio, nós devemos andar em santidade. Isso, então, nos faz levar algumas perguntas importantes aos irmãos. Certamente a disciplina eclesiástica é necessária na igreja, mesmo sendo temporária. É um momento que as pessoas vão chorar e não se alegrar. Quando nós perdemos alguém, nós diminuímos. Quando o sino toca, nós nos despedimos de alguém. Certamente isso é duro para a igreja, mas é necessário para que se entenda no meio do povo de Deus que o Deus que habita no nosso meio é santo e o povo que Ele chamou das trevas é um povo santo. Em todas as circunstâncias da vida. Devemos zelar pela nossa vida. Talvez não tenhamos feridas no corpo. Talvez não tenhamos fluxo de sangue. E isso não nos afastaria da comunhão da igreja. Mas o pecado no coração, sim. A prática da iniquidade, sim. Ela destrói a comunhão da igreja. Uma unha, como parte do corpo, quando ela está infectada, ela leva o indivíduo a ter febre, a perder um dia de trabalho, enquanto não tirar, não resolver aquilo. A igreja do Senhor vai sofrendo, porque nós não cuidamos da nossa vida. E não buscamos viver uma vida santa diante do Senhor. No segundo texto, irmãos, do capítulo 5, não é, de Números, agora ele fala, disse mais o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher cometer alguns dos pecados de homens, é interessante essa linguagem, né? Pecados de homens. Entende que aqui ele não está falando que existem pecados que não sejam humanos, mas comuns aos homens. Pecados comuns aos homens, em que caem os homens. Ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e dará tudo àquele contra quem se fez culpado.
Aqui, diretamente, nós estamos tratando da doutrina da restituição, quando confessamos o pecado. Ora, as Escrituras vão nos ensinar que, nesse contexto, especificamente, o pecado ele é perdoado, mas também tem que ser reparado. E esse é um grande mal que nós temos na nossa sociedade. Nós perdoamos pecados, mas não reparamos o erro que cometemos. Principalmente quando nós falamos acerca da destruição de vidas, não é? De pessoas que são totalmente destruídas, o seu caráter, a sua honra. Quando nós falamos mal de alguém, destruindo a vida dessa pessoa, certamente nós cometemos grave pecado e difícil restituição, porque a honra é difícil ser restaurada. Esse pecado comum aos homens, nós cometemos eles constantemente. Ora, se você vai defraudar um irmão, em qualquer sentido, se você destrói a reputação dele, se você tira dele aquilo que pertence a ele, você deverá pagar justamente pelo seu pecado. Quando o homem é despertado da consciência da culpa e o seu pecado vem diante dos seus olhos, ele deve confessá-lo. Primeira coisa que ele vai fazer, ao ser despertado do seu pecado, ele precisa confessar o seu pecado. Isso é parte de um princípio básico. Nós começamos a confissão pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Um pecado específico cometido contra alguém, contra Deus ou contra qualquer pessoa. Nós, quando despertados pela palavra, pedimos perdão ao Senhor do nosso pecado. Confessar o pecado ao Senhor, confessar o pecado ao nosso próximo e tomar a culpa sobre nós mesmos, não lançar a culpa sobre outros, não dizer que eu fiz isso por causa de outros, mas assumir a minha culpa, e a minha culpa significa a minha dívida. A dívida é minha, eu tenho que pagar. Comumente, nós quando confessamos, nós dividimos a culpa com os outros. E logo nós temos que dividir também a despesa com os outros. Nós não somos chamados para esse tipo de arrependimento. O arrependimento bíblico é aquele em que eu assumo a minha culpa, independentemente dos outros. E eu assumo o prejuízo que deve ser coberto, porque eu pequei. Mas não apenas isso, irmãos, não é? O coração dele estava endurecido e agora foi quebrado. O coração dele estava empedernecido e agora foi moído. Isso aconteceu por causa do Evangelho, da palavra de Deus. A lei de Deus quebra o coração dele. E ele tem consciência que ele fez algo de errado contra alguém. É exatamente isso que a lei nos ensina. E é por isso que a lei ela tem que ser pregada continuamente, para que os homens sejam despertados dos seus pecados. Ele diz, ora, eu tenho quebrado a lei de Deus. É estranho as pessoas falarem em confissão de pecado se a lei do Senhor de Deus não é proclamada nos púlpitos. Como eu sei que eu quebrei a lei de Deus? Quando eu destruo a reputação do irmão, quando eu pego aquilo que é do outro, quando eu conto uma mentira acerca da vida de alguém e aí destruo a vida dele. Quando a Bíblia, então, ela vem e nos exorta, ela quebra o nosso coração e ela mostra a necessidade do Evangelho e do perdão. E o que é que ele tem de fazer? No verso 8, ele tem de trazer um sacrifício. Ele tem de trazer um sacrifício. Veja, irmãos, a satisfação ela deve ser feita pela ofensa feita a Deus. A lei foi quebrada. A lei foi quebrada. Então, como é que eu vou ser perdoado por Deus? Por meio do sacrifício. Ninguém pode ser perdoado se o sacrifício não for feito. Veja, aí o princípio é interessante, porque aí eu tenho um pecado cometido contra alguém em que eu tirei alguma coisa dele. Como é que vai ser perdoado? Se for pago justamente a conta.
E esse princípio mostra que para Deus o nosso pecado só pode ser perdoado se o sacrifício for aceito, se o cordeiro for morto. Fora disso não há perdão de pecados. Daí o conceito da lei da restituição aponta para a necessidade do fato de que ninguém pode ser perdoado por Deus dos seus pecados se não for feito o sacrifício pelos seus pecados. Ninguém poderá ser livre da culpa se alguém não levar sua culpa. Ninguém poderá te livrar do inferno se alguém não sofreu as dores do inferno por você. Ninguém poderá te salvar se alguém não for condenado por você. É necessário que haja restituição, que haja pagamento. E o verso 8 então declara: mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, com que se fizer expiação pelo culpado. Veja, além disso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles vão trazer a restituição, mas precisam trazer o sacrifício do cordeiro para restituir o seu pecado. Deus não perdoa pecado batendo nas costas, dizendo você está livre da culpa. Não é tapinha nas costas, o Senhor nos livra do pecado e da ofensa, Ele mesmo levando sobre si a nossa ofensa e o nosso pecado. Ora, por isso Davi, confessando o pecado de adultério, ele diz: contra ti, somente contra ti pequei. Davi não aceitava como rei. Imagina os seus súditos batendo nas costas dele: você é rei, Davi. João Calvino, quando comenta esse texto, ele usa essa imagem, até interessante. Ele diz: Davi não aceitava essa imagem de alguém como rei diante dos seus súditos, chegando: olha, você é rei, rapaz, você fez isso porque foi um lápis, mas não tem problema nenhum, continue sua vida. Você é rei de Israel, assuma isso, não tem problema nenhum, todo rei faz isso mesmo. E nós começamos a olhar para os nossos pecados e justificar de acordo com o cargo que temos. Ora, eu sou pastor, eu falo todo dia a palavra de Deus, qual o problema que tem eu fazer isso, aquilo outro? Aí os meus amigos vão bater nas minhas costas: é isso mesmo, pastor, você é um homem bom, segue sua vida. Davi disse: eu pequei contra Deus. A solução do meu pecado se encontra em Deus, não em tapa nas minhas costas. Se Deus não perdoar os meus pecados, eu não sou livre. Ninguém poderá aliviar minha consciência. Ninguém poderá trazer paz ao meu coração se o sangue do Cordeiro não for derramado por mim. Não há como fazer isso. Mas em terceiro lugar, veja, primeiro o pecado ele é manifestado, o indivíduo confessa o seu pecado cometido por comuns aos homens. Ele precisa então oferecer um sacrifício a Deus, mas em terceiro lugar, ele tem que reparar os danos. Ele tem que reparar os danos. Interessante, quando nós pensamos nisso, irmãos, nós pensamos no culto ao Senhor. No sentido dos crentes, a linguagem que eu me referi era mais ligada ao conceito do ímpio. Esse indivíduo nunca vai ser recebido pelo Senhor e ter seu pecado perdoado se Cristo não perdoar o seu pecado. Mas nós que já tivemos nosso pecado perdoado, nós podemos também precisar desse mesmo princípio diariamente. Veja, antes dele oferecer esse sacrifício, veja no verso 8: se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro. Veja, uma coisa ele precisa pagar pela dívida que ele tem. Ele precisa restituir a dívida. Aí o Senhor Jesus conta a história lá no Evangelho. Se você tem uma oferta a entregar ao Senhor, mas você tem um problema com seu irmão, não tem valor nenhum a sua oferta ao Senhor. Deixa a oferta de lado, resolve o teu problema com teu irmão
e vem adorar o Senhor. E vem adorar o Senhor. Isso constantemente nós devemos fazer, porque constantemente nós somos lembrados disso, porque dominicalmente nós estamos como igreja, como um povo, como um corpo, para cultuar o Senhor. E os nossos pecados de relacionamento, de dívida uns para com os outros, precisam ser resolvidos. De que adianta nós falarmos do poder do Evangelho e as pessoas, o irmão que está do meu lado, na igreja, nós somos inimigos mortais? Como pode isso? Isso não é parte do princípio cristão em hipótese alguma, irmãos. Se alguém foi pego na prática de injustiça, ele deve restituir, porque essa injustiça vai estar na consciência dele até que ela seja purificada. E como é purificada? Não é só pedindo perdão a Deus, é restituindo aquilo que você fez. De modo tão claro, isso é tão importante. Irmãos, tão claro. Às vezes se nós pensarmos materialmente, nós causamos danos às pessoas com dívidas. E a pessoa a quem eu devo, ela está passando dificuldade, independente disso, e eu estou gastando os meus recursos com outras coisas e não me preocupo. Ora, o que é que tem que acontecer? Não é só dizer, Senhor, me perdoa porque eu estou devendo. Não. É pagar a dívida e resolver o problema. De que adianta dizer, perdoa o meu pecado e eu continuo devendo? Eu preciso pagar a minha dívida. Eu preciso resolver o meu problema. É tão claro isso, irmãos, que existe até o caso de alguém, por exemplo, que não tem, a pessoa já morreu e não tem nenhum parente próximo para receber a parte que lhe cabe na recompensa ou na restituição. Ele não fica descuidado, ele vai devolver ao sacerdote, o texto diz. Vai ser entregue ao sacerdote. A parte que era da família vai ser entregue à igreja. Mas não fica sem restituição. Porque quando nós fazemos isso, nós lidamos com o nosso pecado com Deus dessa forma, como se Deus não pagasse exatamente a conta que nós devemos. Nós não aprendemos com a nossa salvação como nós temos que tratar o pecado com os outros. Porque aquele que me perdoou pagou a minha dívida, que eu não podia pagar. E o preço foi sua vida e sua morte. Como eu posso agora não restituir o mal que eu tenho feito ao outro? É por isso, irmãos, que tem coisas que nós não podemos pagar mais. Como a reputação de alguém. Quando você destrói a reputação de alguém. Você destrói o bom nome do indivíduo. Ora, se alguém comete um pecado como esse, e esse alguém é convicto desse pecado, ele precisa ir a todas as pessoas. E essa deve ser a lei que a igreja tem que instituir. Você vai de pessoa a pessoa declarar o seu pecado e refazer o caminho que você construiu de destruição. Ora, se o Estado pensasse assim, as pessoas roubam no nosso país, as pessoas praticam
crimes do nosso país, e elas passam alguns anos na cadeia e são liberadas, o prejuízo, a destruição da vida do outro nunca é paga. É por isso que a pena de morte é bíblica, é vida por vida. Se você matou alguém por consciência, você planejou a morte de alguém, o Estado deveria tirar a sua vida. Porque isso é pagar com justiça. O indivíduo rouba alguém, ele é preso, o Estado deveria fazê-lo trabalhar para pagar aquilo que ele roubou e pagar mais 20% em cima daquilo que ele roubou. Era 1/5, além do valor total da dívida, para que ele entendesse que ninguém é rico na vida sem trabalho. E aí você não só puniria, mas como instruiria e diria a ele: toda riqueza é construída por trabalho, não por roubo. Mas infelizmente isso não acontece no nosso país, não é? Essa lei ela estava estabelecida antes, por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 6, verso 4, por favor. Levítico 6, verso 4. Já era uma lei conhecida, certamente está sendo aplicada aqui. Levítico capítulo 6, verso 4. Diz assim: será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Veja, ele restituirá aquilo que roubou. Essa é uma lei clara. A única coisa que é acrescentada a essa lei de Levítico é essa informação. Mas e se ele morreu e não há ninguém para receber? Ele diz: você não vai deixar de pagar. Você vai pagar ao sacerdote. Esse é o único acréscimo à lei que é feito em números. Porque assim o Senhor está estabelecendo o padrão que deve ser feito. Ora, irmãos, o que não é nossa propriedade nunca será nosso lucro. O que não é nosso não pode ser nossa fonte de renda. É esse o ensinamento da restituição. Eu só vou ganhar com aquilo que é meu, não que é do outro. E o Senhor ainda está estabelecendo uma regra tão clara. O conceito de que alguma coisa pertence a alguém e foi tirado dessa pessoa é como o mandamento: não furtarás. É um princípio do respeito à propriedade privada. Ora, qualquer ideologia nesse mundo que negue o direito à propriedade privada, ele é antibíblico por natureza. E o direito que alguém imagina ter de tirar o que é do outro, porque tudo é de todo mundo, também é iníquo. Porque a Bíblia diz: se você tirar alguma coisa de alguém, você tirou e vai restituir e pagar de acordo com a lei. A lei está respeitando o direito à propriedade privada. E nesse sentido, nós somos então confrontados pelo Senhor. Nada pode ser roubado, nada pode ser tirado que pertence ao outro. Nem honra, nem bens, nem posse. Eu tenho que respeitar. E se eu pecar dessa forma, eu tenho que restituir. Eu tenho que pedir perdão. O cordeiro foi morto pelo meu pecado. E eu preciso restituir aquilo que me foi tirado. Ora, irmãos, os pais podem começar em casa a instruir seus filhos assim. Desde cedo, a trabalhar para ganhar, a entender desde cedo de maneira positiva que você adquire as coisas por trabalho, não de mão beijada, como se diz. Desde cedo nós deveríamos fazer isso com os nossos filhos, mas certamente nós deveríamos também ensiná-los que nós
concedemos a Ele porque trabalhamos, mesmo que eles não trabalhem, eles têm comida, eles têm roupa, eles têm escola, eles têm saúde, talvez. E você vai dizer a eles que isso é fruto do trabalho que Deus deu a você. E ensine o seu filho que o modo para ter essas coisas é o trabalho. Seja você o homem que diga aos filhos que as coisas são adquiridas por meio do trabalho. Não fique em casa. Não passe o dia dormindo. Porque no final do mês você vai ter o seu dinheiro. E seus filhos vão ter a ligeira impressão que esse dinheiro não é fruto de trabalho. E você não deve fazer isso. E esse é o cuidado que nós devemos ter já em casa. Instruir os nossos filhos assim. E quando eles cometerem pecado contra o irmão, ensiná-los a não apenas pedir perdão a Deus, mas restaurar a comunhão com eles, indo ao irmão e tratando diretamente com ele. Desde cedo você precisa instruí-los assim. A igreja precisa aprender a disciplinar de acordo com um padrão divino, para que não cause no meio da igreja a sensação de que nós podemos destruir o outro e a gente resolve o nosso problema com a igreja e está resolvido, e não temos que restaurar aquilo que foi tirado do outro. Esses são cuidados básicos que a igreja tem de ter. Em última instância, ela vai ensinar dentro de casa e na sociedade que só há um meio de ter o pecado perdoado: se a dívida for paga. Se a dívida for paga. E essa dívida, ela foi paga na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É essa dívida que foi paga por Ele. É por isso que no final, o verso 9 e 10 termina dizendo: toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deles, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deles. Interessante, aqui no fim de tudo, o foco é entregue a Deus. Todas as coisas são entregues a Deus. A igreja do Senhor, ela é centrada nisso. Veja, está montado o campo de Israel. O tabernáculo está no meio, as tribos ao redor. Nada impuro pode contaminar aquele lugar. As leis começam a ser estabelecidas. Nada impuro no meio da igreja, nada impuro no meio do arraial. Se houver impureza, ele vai ser afastado. A igreja do Senhor precisa entender: o Senhor está no nosso meio. O Senhor é santo e nós devemos buscar uma vida reta e santa diante de Deus e dos homens. As nossas lutas contra o pecado precisam ser contínuas. As nossas fraquezas, nós temos que buscar força continuamente e sempre buscar viver uma vida santa diante de Deus. E quando tiver que ser disciplinado por alguma razão que ultrapassa simplesmente essa luta pela fraqueza, na fraqueza, a igreja deve fazê-lo para que fique claro que a igreja zela pela pureza do arraial do Senhor. E quando o indivíduo se arrepender, ele é restaurado com alegria, para que mostre o fim e o propósito da disciplina, a restauração do pecador. Nós teremos essas leis aplicadas em casa, uma família estruturada nos valores do Evangelho. Essas leis aplicadas dentro da igreja revelará uma igreja que busca e vive a santidade. E essas leis aplicadas na sociedade, elas revelarão um padrão que expurgará, não totalmente, mas ensinará a sociedade a viver de modo reto. O benefício da palavra de Deus é para a igreja, é para a família e é para a sociedade. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos.
Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã em que somos desafiados, ó Deus, a viver uma vida santa pessoalmente, mas não pensando individualmente, pensando como corpo. Nós somos membros uns dos outros. E o pecado de um indivíduo precisa ser tratado como membro de uma igreja. Ajuda-nos, ó Deus, como cristãos, a andarmos dessa forma. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ensina-nos a andar de modo reto, no trato com os nossos irmãos, ajudando os nossos irmãos a viverem uma vida santa e sendo ajudados pelos irmãos a vivermos também uma vida santa. Uns aos outros, socorrendo, a fim de chegarmos até o fim da nossa caminhada, zelando pela alma um do outro, porque somos parte do mesmo corpo, somos parte da mesma família, temos o mesmo Pai, os que estão em Cristo, temos o mesmo Senhor, os que são seus servos. E por isso aqui estamos, Senhor, submetendo a tua palavra e a tua misericórdia e a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e preparando-nos assim para o término do culto, nós cantaremos o hino de número 114 do nosso inário, Brilho Celeste. Receber a bênção, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.